Hoje vou introduzir a você um filme sobre uma amizade bonita e emocional. O contexto do filme acontece na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. O personagem principal é menino Bruno. Todos os dias vai à escola, conhece amigos e está sempre feliz. Até um dia, a sua mãe avisou que toda a família tinha de mudar para uma nova casa, e Bruno também tinha que mudar de escola. Vendo o filho infeliz, o pai do Bruno disse: sendo um soldado, sua vida não vai depender na escolha, mas na responsabilidade. Se o país pediu você ir para qualquer lugar, você tem que ir. Bruno não entendeu muito, mas teve de aceitar. Na hora do adeus, os seus amigos íntimos correram atrás do carro, acenando para ele. Bruno mudou para uma casa em zona rural. Isso é um deserto, sem escola, vizinhos ou amigos. Desde então, os dias chatos passaram e Bruno não quis viver assim. Um dia, ele olhou pela janela, vendo uma fazenda que estava perto da sua casa. Todas as pessoas da fazenda usaram os pijamas listrados. Bruno é vivaz. Ele decidiu descobrir a fazenda. Então, um dia em que os seus pais não estavam em casa, Bruno saiu furtivamente. O menino correu livremente e alegremente entre árvores. Depois de um tempo, ele chegou à fazenda. A fazenda foi cercada por fios metálicos. Bruno apenas pôde assistir de longe. Repentinamente, ouviu um choro. O choro foi de um menino vestindo pijama listrado sujo. O nome do menino é Shmuel. Bruno aproximou. Lá, sou o explorador Bruno. O que vocês estão fazendo aqui? Shmuel disse que as pessoas aqui estavam construindo casas. Bruno admirou muito Shmuel, pois o Shmuel teve muitos amigos e o Bruno estava sozinho. Bruno também perguntou Shmuel: os números na sua camisa é signal de jogo? Shmuel respondeu: não é, só números. Todos nós tem. Bruno perguntou a idade do Shmuel, sabendo que eles são da mesma idade. Os dois meninos de 9 anos são separados por cerca de fios metálicos, vivendo vida diferente. O apito soou de repente e Shmuel teve que sair. Desde então, Bruno frequentemente foi para a fazenda, conhecendo Shmuel. Os dois se tornaram amigos. Um dia, Bruno questionou: por que todas as pessoas aqui usavam pijamas listrados? Shmuel respondeu: nós temos de usá-las porque todas as roupas foram tiradas. Bruno invitou o Shmuel para ter jantar na casa dele, mas Shmuel apontou para a cerca e disse: não posso sair. Bruno ficou muito surpreso. Ele pensou que os fios metálicos eram usados para evitar animais ferozes entrar. Mas Shmuel disse que a cerca é para evitar as pessoas fugir. Bruno não entendeu. Por que fugir? Vocês fazem algo errado? Shmuel não podia responder porque ele também não soube o que ele fez mal. De fato, todas as pessoas aqui não fazem nada de errado. Eles são trancados porque eles são judeus. Esse é um campo de concentração para judeus. Bruno é só um menino, ainda não entende o que é campo de concentração. Por isso ele sempre pensa que o lugar é uma fazenda e as pessoas na fazenda estão jogando um jogo. O menino mesmo considera as roupas de prisioneiro deles em as pijamas listrados. Curioso sobre por que os judeus foram presos, Bruno perguntou ao seu tutor. O tutor disse que os judeus eram seus inimigos porque causaram a queda da nação. Bruno questionou: mas ainda existem os judeus bons, né? O tutor disse: se você encontrar um bom judeu, você se tornará o maior aventureiro do mundo. Neste momento, Bruno pensou no Shmuel. Ele também perguntou à sua irmã sobre a fazenda e os judeus. A sua irmã disse: você ainda pensa que aquela é uma fazenda? Aquele lugar não é uma fazenda. É campo de concentração. Há muitos judeus trancados lá porque eles são nossos inimigos. Eles são muito cruéis e perigosos. Bruno estava um pouco assustado, mas não acreditou nas palavras dela. Porque em seu sentimento, Shmuel não é uma pessoa cruel. Ele não compreendeu porque todos dizem que os judeus foram bárbaros. Um dia, Bruno encontrou Shmuel na casa. Ele estava muito alegre. Shmuel lhe disse: porque eu é pequeno, eles me disseram para ir limpar as xícaras. Shmuel olhou fixamente em biscoitos na mesa. Bruno perguntou: você quer ter um pouco? Shmuel acenou com a cabeça. Bruno deu-lhe alguns biscoitos. Por causa da fome, Shmuel engoliu todos. Isso fosse descoberto por um soldado. Ele achou que Shmuel roubou os bolinhos, mas Shmuel disse que Bruno lhes deu. O soldado perguntou Bruno que foi certo ou não. Por medo, Bruno mentiu que Shmuel roubou os bolinhos. Então Shmuel foi espancado. Bruno voltou para seu quarto, sentindo culpado. Então, ele buscou Shmuel, mas não o encontrou. A mãe do Bruno descobriu o campo de concentração perto da casa. Ocasionalmente, havia fumaça subindo do campo. Era fumaça quando os judeus foram queimados. A mulher ficou muito zangada porque seu marido escondeu isso, por isso discutiu ferozmente com o marido. Ela sentiu que aqui não era adequada para Bruno.
Desde o dia em que Bruno mentiu, ele foi ao campo de concentração todos os dias, esperando Shmuel, mas ainda não o encontrando. Após muitos dias, Bruno finalmente encontrou Shmuel. Ele desculpou ao Shmuel. Ele esperou continuar sendo amigo do Shmuel. Shmuel ficou em silêncio por um momento, depois estendeu a mão através da cerca. Os meninos apertaram as mãos para conciliar. Pouco depois, a família do Bruno recebeu a notícia de que os avós maternos do Bruno haviam morrido em uma explosão de bomba. A mente da mãe do Bruno desmoronou. Ela queria levar Bruno para outro lugar para morar longe da guerra. Como é oficial de alta patente, o pai do Bruno não pôde ir, porém, após consideração, ele ainda concordava com a opinião da sua esposa. Bruno está muito triste por ter que se mudar novamente. Ele veio para o campo para se despedir de Shmuel. Mas antes de sair, Bruno quis ajudar Shmuel a pesquisar o pai dele. Ele decidiu entrar no campo de concentração com Shmuel. Bruno sentiu-se muito entusiasmado, como ele estar realizando uma missão secreta. No dia seguinte, Bruno mentiu para a mãe que queria brincar de balanço e sua mãe concordou imediatamente. Bruno, carregando uma pá, correu para o campo de concentração. Shmuel trouxe para ele um pijama listrado. Bruno cavou o solo sob a cerca e entrou no campo com sucesso. Mas depois de entrar no campo, Bruno descobriu algo estranho. Ele havia visto um documentário sobre campos de concentração. No filme, o campo de concentração conta com refeitório, campo de futebol e música. Todos vivem muito felizes. Mas o campo de concentração aqui era muito diferente, pobre e sujo. Todos pareciam miseráveis. Bruno queria voltar para casa, mas ele ainda ficou para Shmuel. Naquele momento, os judeus foram reunidos. Os dois meninos também estavam imprensados no meio, não soubem que a morte se aproximou. Os pais do Bruno estavam com pressa para encontrar Bruno. Eles correram para o campo de concentração, descobriram as roupas do filho. A mãe estava desesperada, abraçando as roupas e chorando. O pai entrar no campo para buscar Bruno, mas era tarde demais. Os dois meninos e muitos outros judeus já estavam no crematório e não puderam ser salvar mais. Nos 10 minutos finais do filme, todos percebem a devastação da guerra. O filme tem uma visão ingênua das crianças, mas isso exagera mais a brutalidade.